né? O pai, ele está disposto e está pronto a entregar ali para o seu filho tudo de bom, né? E Deus nos concede o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo maravilhoso. Nós precisamos buscar isso diariamente. Nós precisamos pedir isso a Deus diariamente. Nós precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas para que assim nós consigamos ali transmitir de verdade o pão do céu para as nossas crianças. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer isso. Gente, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração para a gente começar esse momento agora. Vamos falar com Deus? Querido Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pois temos agora este momento importante, onde vamos estar conversando um pouco sobre a arte de contar histórias. Te peço que o seu Espírito Santo esteja em nosso meio, que cada um aprenda conforme a necessidade de sua mente, que ele possa estar levando cada palavra conforme cada um necessita ouvir. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês a tela. Todo mundo conseguiu ver o compartilhamento aí de tela? Saiu para todos? Sim? Pronto. Gente, esse material, né, desse nível 1, que são os contadores de história, ele se divide em 3 partes, certo? Eles são 3 módulos. Ele tem o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Não são módulos grandes, são módulos pequenos, mas de extrema importância para nós, para nossas atividades diárias ali com os nossos pequeninos, né? Nesse primeiro módulo aqui, nós vamos aprender sobre 3 tipos de professores. E aí tem essa frase inicial que diz assim, ó, a arte de contar histórias faz parte das qualidades de um eficiente professor da escola sabatina infantil, pois proporciona às crianças momentos de contato prazeroso com as histórias da Bíblia. Então, assim, quando a gente fala esse momento de contar, essa arte de contar história, nós estamos falando de um momento que precisa ser prazeroso para a criança. Não é aquele momento que o professor pega ali um material e começa assim, igual eu estou aqui agora com esse livro, e começa a ler para a criança. Isso não é prazeroso para a criança. Então, assim, é um momento de contato da criança com a história bíblica, né? A história que ela está aprendendo de você precisa ser um momento prazeroso. Então, para esse momento de contar história, é extremamente importante que o professor da escola sabatina, que o professor da adoração infantil, né, o professor que estiver ali exercendo este momento de contar história, ele esteja bem preparado, né? Então, ele precisa ir além do que aquele papel, aquela simples história que ele pegou. Ele precisa estar bem preparado, bem ensaiado, conhecer muito bem, também se preocupar com o tempo do que ele vai estar fazendo ali, né? Então, quando a gente para esse momento para poder conversar com a criança sobre histórias bíblicas, nós vamos estar mexendo com a inteligência emocional da criança, certo? Então, nós precisamos fazer com que ela se volte, se prenda naquilo que você está falando. Por isso que é importante o preparo do professor. Nesse momento aqui, você, professor, vai estar mexendo com a cognição do seu aluno, certo? Ele vai estar ali nesse momento de internalizar a história. Então, se você não contar essa história de uma forma agradável, com um bom preparo, essa criança não vai ficar presa a você. Você tem ali um pouco tempo de concentração da criança, né? Quando a gente chega ali naquele momento da lição da escola sabatina. Ali é um momento valioso, né? E assim, só vou fazer um parênteses aqui, às vezes a gente chega ali e a gente percebe que já tem tanta coisa antes da lição, que quando chega no momento da história, é colocado ali como se a criança tivesse que engolir aquela história, né? De uma forma assim,
muito rápida e às vezes sem prender a atenção da criança e acaba não sendo prazeroso. Então, é o momento mais importante da escola sabatina, é o momento da lição. É como se fosse ali a pregação dentro da igreja. Então, esse momento ele tem que ser bem preparado, bem estruturado. Você precisa fazer com que o seu aluno internalize essa história. A mesma coisa a gente fala da adoração infantil, né? A gente tem ali 5 minutos, coloca de 5 a 7, né? Que seria 1 minuto para as crianças irem até o banco, ali na frente, né? Um lugar reservado para elas, e mais 1 minuto para saírem. Então, se você não está bem preparado, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir mexer com a cognição dessa criança, você não vai conseguir fazer com que ela internalize a história que você preparou. Você também vai mexer com a imaginação da criança, certo? Então, a criança, ela tem uma imaginação muito grande. Então, quando você prende a atenção dela, ela vai começar a se imaginar fazendo parte daquela história, né? Que você está contando. A criança, ela começa a desenvolver a criatividade nesse momento, porque ela vai começar a imaginar aquela história que você está contando, e muitas vezes a gente não percebe, mas ela está imaginando um passarinho nessa história, ela está imaginando uma casa, ela está imaginando ali, por exemplo, a história do rei Davi, né? Quando a gente fala rei Davi, né? Eu mesma já imagino um rei vestido com aquela capa vermelha, aquela coroa linda. Então, a imaginação da criança está sendo desenvolvida ali, a criatividade. É um momento também que a criança ela vai estar socializando com você também. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado para saber ouvir e entender o que as crianças estão entendendo, o que elas querem expressar. Existem aquelas crianças que são mais participativas, né? Então, assim, a gente não pode ficar o tempo todo podando. É claro que a gente tem que ter o cuidado para que elas não acabem tomando todo o tempo da história. Mas a gente também tem que saber ter atenção e ter carinho para responder essa criança quando ela tiver ali uma dúvida, quando ela quiser, de alguma forma, demonstrar a sua participação nesse momento. Então, a criança, ela vai ter essa inteligência emocional, né? Ela vai ter o prazer de ali estar demonstrando alegria, de estar percebendo a tristeza na história, né? Então, a gente já está trabalhando todo esse processo da criança. Então, qual é o nosso objetivo como professores, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O nosso objetivo é fazer com que as crianças aprendam a amar e a imitar Jesus, certo? Eu não posso fazer aquilo que eu falei aqui no começo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, por que que eu li essa passagem que fala de pedir o Espírito Santo, né? Eu não posso mostrar Deus, eu não posso mostrar o Espírito Santo para meus alunos se eu não vivo isso, se eu não tenho isso. Eu não tenho como mostrar aquilo que eu não tenho. Então, para que eu ensine o meu aluno, a criança que está ali, a amar a Deus e a imitar Jesus, eu preciso ter isso em minha vida. Eu preciso todos os dias acordar de madrugada, ler minha Bíblia, fazer minha devocional, né? É muito importante. A gente faz a devocional com a família da gente, a gente faz com os irmãos, mas a nossa devocional particular, a gente precisa ter esse momento com Deus. Porque se nós não temos esse momento com Deus, se nós não temos o Espírito Santo em nossa vida, a gente não vai conseguir ensinar isso para as crianças, a gente não vai conseguir transmitir isso para as crianças. E aí diz o seguinte, ó, o professor da escola sabatina deve ser um ótimo contador de histórias. Né? E como é que eu vou me tornar um ótimo contador de histórias? Eu me torno um ótimo contador de histórias a partir do preparo. Eu não posso fazer uma lição, eu não posso fazer uma adoração infantil de qualquer jeito, sem ter tido o devido preparo, né? Aí a gente para pensar, quando é que começa esse preparo? Esse preparo, se eu vou fazer, se eu estou escalada, eu estou aqui hoje sábado na igreja, aí a irmã que está coordenando lá a adoração infantil fala assim para mim, olha, Jô, semana que vem, desculpa,
É você preparando a adoração infantil. Eu não vou preparar a adoração infantil na sexta-feira à noite, ou no sábado pela manhã, ou na quinta-feira. Não, gente. Eu preciso preparar a minha adoração infantil, começar a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu estou responsável por fazer a adoração infantil. Eu preciso ver qual é o tema, eu preciso saber, ter bem claro em minha mente qual é o objetivo, o que eu pretendo alcançar com aquela história, qual é a reflexão que eu vou levar os meus alunos a fazerem através daquela história, como que o meu aluno vai conseguir aplicar aquela história, de qual parte da Bíblia eu preciso estudar na Bíblia, a parte que fala daquela história, eu preciso entender aquela história, mas é muito importante saber que eu não vou chegar ali e contar para minha criança todo o conhecimento que eu adquiri durante a semana, eu vou chegar e vou jogar na criança. Não. Muita coisa do que eu aprendi, muitas vezes a gente não passa para os nossos alunos. A gente tem que ter cuidado com as palavras. Nós temos que ter cuidado para não estar usando palavras difíceis, que eles não seja da compreensão deles. Temos que ter cuidado com a postura que estamos tendo diante deles. Naquele momento, nós somos o exemplo deles. E o professor para a criança é como se fosse um super-herói. O que o professor fala para a criança é letra de lei. Falou, a criança cumpre a risca, né? Os adolescentes não, eles vão crescendo e aí vai mudando o foco, começa a ser os amigos. Mas enquanto ele é criança, a gente pode fazer alguma coisa por eles. Então, nós temos que ter cuidado com nossa postura, nós temos que ter cuidado com a nossa filosofia, os nossos princípios, né? Às vezes a gente percebe que algumas coisas estão sendo aí, desculpa, estão fugindo aí, e nós temos que ter cuidado com isso, certo? Então, olha só, por que contar histórias, né? Vocês podem estar perguntando assim, por que eu tenho que aprender a contar histórias? Gente, contar história é um meio eficiente de transmitir uma ideia, de levar conhecimentos, certo? Mas, assim, é como eu estou falando, não é qualquer história, não é de qualquer jeito, certo? Eu não vou alcançar um aluno se eu for contar uma história sem preparo, se eu for contar uma história de qualquer jeito, eu não vou alcançar um aluno. Então, eu preciso ir ali e resgatar na memória dessa criança experiências vividas, eu preciso terminar de contar essa história e fazer uma reflexão com elas, mostrar para elas como aplicar essa história na vida delas. Tem esse pensamento aí que diz assim, ó, a história grava-se indelevelmente em nossa mente e seus ensinos passam ao patrimônio moral de nossa vida. Ao depararmos com situações idênticas, somos levados a agir de acordo com a experiência que, e conscientemente, já vivemos na história. Então, estão vendo aí, gente, muitas vezes, muitas das histórias que nós contamos, desculpa, muitas das histórias que nós contamos, a gente pode levar a reflexões que muitas vezes nós já vivenciamos, que a criança já vivencia no dia a dia. Então, essa história, ela deve ser gravada na mente de nossas crianças, principalmente as histórias bíblicas, que é o nosso foco, é ensinar as crianças sobre Jesus e levar essa mensagem de amor para as nossas crianças. Por que contar histórias de Jesus? Né? E nós vemos aí tantas histórias no mundo, mas o nosso foco é contar as histórias de Jesus. As nossas crianças precisam ser imitadoras de Jesus. Olha só o que diz aqui no módulo 2, viu, gente? Que nós vamos trabalhar já o módulo 2, mas a página 6 diz assim, ó. Não nos é permitido que a nova geração cresça sem o conhecimento do Deus Criador, Redentor e Mantenedor. Gente, uma coisa que é muito séria é a questão de que muitas dessas crianças que nós estamos ensinando só escutam a palavra de Deus no momento em que elas estão ali conosco.
é no momento que elas estão ali no culto divino, né? Que nós temos a adoração infantil que é destinada a elas, esse momento especial. É na salinha, na escolinha da escola sabatina, nós temos ali 1 hora com essas crianças. Então, muitas dessas crianças só aprendem neste momento. Então, esse momento é um momento que nós devemos estar preparados, certo? Não é permitido que as crianças cresçam sem o conhecimento do nosso Deus Criador. Nós somos criacionistas, nós acreditamos em um Deus Criador, um Deus que criou o universo, o Deus que nos criou, que nos mantém, que nos cuida, que nos concedeu a salvação. Então, nós devemos ensinar isso para as crianças. Elas devem conhecer as verdades bíblicas a fim de poderem colocar em Deus a sua confiança. Olha como isso é importante. Essa mensagem que nós passamos para as crianças, elas precisam aprender de tal forma que elas coloquem em Deus a confiança, que elas entendam que em qualquer situação que elas estejam vivendo, elas têm um Deus criador que cuida delas e que pode ajudá-las. Vivendo vida abundante como seguidoras de Jesus por terem sido redimidas por ele. Então, isso é importante, nós ensinarmos sobre Jesus para as crianças. Por quê? Porque Jesus, gente, nós precisamos ver, entender, internalizar, nós, professores, que Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Isso não é lenda, isso não é história imaginária que nós estamos criando, isso é real. Nós temos isso, nós temos Jesus como nosso amigo. Ele nos ajuda no que nós precisamos diariamente, ele tem cuidado de nós. E as crianças precisam aprender isso desde muito cedo, que Jesus é o melhor amigo delas, que elas podem contar com Jesus para tudo, o que elas precisarem, elas podem contar com Jesus. Então, para quem, né? A gente vai contar histórias, né? Então, as histórias, elas podem ser contadas por todos, tá? Pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser o pai, né? O nenenzinho ali ainda gerando na barriga, o pai ainda conta histórias, a mãe também. Então, ela é contada, ela pode ser contada para todos e também ser contada por todos, certo? Todo mundo pode contar uma história, desde que essa pessoa se prepare, desde que ela tenha um preparo, certo? Para isso. Então, olha só, existem aí os 3 tipos de professores, certo? Existe o professor pré-lecionador, existe o bom professor e o professor eficiente. E existe 3 diferenças entre cada um deles, certo? O primeiro aí, ele é focado no conteúdo. Ele é aquele professor conteudista. Ele foca apenas no conteúdo, certo? O bom professor, ele está dentro do processo ensino-aprendizagem, mas ele vai formar tanto o professor 1 como o professor 2. Eles vão formar alunos passivos, que é aquele aluno que apenas reproduz o que aprende, certo? Então, o professor 1, que foca no conteúdo, ele apenas narra a história, ele apenas conta, ele é focado no conteúdo. O professor 2, que é o bom professor, ele é focado no processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque ele vai estar ensinando, ele vai estar narrando a história, mas ele vai estar usando ilustrações, né? Ele vai trazer algo para que a criança veja e se familiarize com a história e entenda o que está sendo ensinado, porque a criança precisa disso, do visual, né? É importante isso para a criança, para o aprendizado dela. Então, esse é o bom professor. Além dele trazer o conteúdo, ele vai trazer algo a mais, né? Neste caso aqui, são ilustrações que todos nós, como professores, usamos, né? Mas, então, ele ilustra. Mas, então, qual é a diferença desses 2 professores para o professor eficiente, certo? A diferença é que o professor eficiente,
ele traz uma reflexão. Ele vai usar os 3 passos. Ele vai usar a narrativa, certo? Lembrando que ele deve estar bem preparado, ele deve treinar, certo? Ele deve, depois que ele aprender a história, depois que ele vê ali uma parte do estudo de profecia, de onde essa história está na Bíblia, estudar na Bíblia, depois que o professor treinou ali em frente ao espelho a sua história, certo? Contando para ele mesmo e marcando o tempo, porque é importante ter cuidado com o tempo, porque a criança, se você se prolongar muito, a criança não vai prestar atenção por muito tempo e você vai acabar perdendo ela, né? Principalmente aqueles que já têm dificuldade em se concentrar. Então, esse professor eficiente, além desse processo de ilustração, ele também vai fazer com que o aluno reflita, certo? Ele vai terminar a sua história e ele vai fazer uma aplicação. A gente vê lá no manual, no nosso manual, que ele ensina, da Escola Sabatina, ele ensina todo esse processo, né? Ele tem ali aquela atividade preparatória, ele introduz a história de uma forma especial, depois ele vem com aquela história dinâmica, depois ele vem com essa parte, né? Que é a parte da reflexão, a parte da aplicação, como que ela vai usar essa história no dia a dia, né? Então, vai fazer a criança refletir, certo? Gente, olha só, aqui nesse momento, deixa eu passar aqui que eu já falei sobre isso aqui. Então, não basta ao mestre explicar ou o aluno crer. Cumpre suscitar o espírito de investigação. Então, não basta eu chegar com o meu aluno, contar a história de Davi, certo? Cumprir ali o que eu estou fazendo, mas eu não levo o meu aluno a investigar, a pesquisar. De investigação. E o aluno é atraído a enunciar a verdade em sua própria linguagem, né? Então, a gente tem que levar o aluno a investigar, levar o aluno em sua própria linguagem a verdade daquela história, como que isso vai ser aplicado na vida dele, tornando assim evidente que lhe dê a força e faz a aplicação. Então, esse aluno, gente, ele precisa aprender a refletir, né? Ele precisa saber como que essa história vai se encaixar na vida dele. Aqui na página 12 do módulo 1, diz assim, ó, qualquer falta de clareza deve ser notada como deficiência. Então, se o que você está ensinando para o seu aluno não ficou claro para ele, isso aí se torna agora uma deficiência, certo? Então, a gente precisa aprender a acumular as histórias na mente das crianças, de forma que essa história fique clara, seja uma história objetiva, seja uma história bem preparada e seja uma história em que vai ter uma aplicação real para a vida desse aluno. Seja uma história em que, no final, você vai conseguir fazer com que este aluno reflita como ele vai encaixar essa história no dia a dia dele, certo? Então, por isso que essa história precisa ser bem estudada. O objetivo dessa história precisa estar bem claro em sua mente, porque você não vai chegar para contar a história para a criança, dizendo para a criança qual é o objetivo dessa história. Por exemplo, lá no manual tem o início, né? A criança deverá saber, sentir, tem lá os passos do objetivo. Aquilo ali, gente, não é para ser dito para a criança. Aquilo ali é para enriquecimento do professor. Você tem que ter isso bem claro na sua mente. O que, que você quer que seu aluno termine essa história? Ele precisa saber de quê? Ele precisa sentir-se como, né? Ali o próprio manual, às vezes, já traz até um tópicozinho do espírito de profecia, né? Então, aquilo ali não é para ser trabalhado com a criança, aquilo ali é para você, é para o seu enriquecimento espiritual. Você vai trabalhar com a criança a história, você vai ter conhecimento daquela história, certo? E quando você está bem preparado, você não passa por surpresas. Surpresas de, muitas vezes, o aluno fazer uma pergunta, um questionamento, e às vezes você não consegue responder porque você não está bem
preparado, tá? Eu vou falar rapidinho sobre o módulo 2 e a tia Tata vai com o módulo 3, tá bom? O módulo 2, gente, da nossa história, do nosso treinamento de hoje, ele fala sobre a adoração infantil, certo? Nós estamos falando aqui com líderes distritais, né? Tem alguns professores, eu estou vendo aqui, mas o nosso foco principal aqui são os líderes distritais. Por quê? Porque quando a gente faz treinamento com os líderes distritais, a gente precisa que os distritais passem para quem? Para as diretoras, né? E nós precisamos que as diretoras passem para as suas professoras, certo? É assim que deve ser trabalhado. Então, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, vocês precisam também sentar e fazerem com suas meninas e assim sucessivamente. Precisando do material, a gente disponibiliza também, tá bom? Olha só. O módulo 2, então, ele fala da adoração infantil. Como nós estamos falando para distritais, vocês sabem, né? Como que funciona a adoração infantil, o que é que deve acontecer na adoração infantil. Uma coisa que é muito importante, gente, é terem cuidado, porque sempre troca diretor, sempre troca professor. Então, vocês precisam estar renovando esses treinamentos, porque às vezes o professor que vai ali à frente fazer a adoração infantil, ele não sabe quais são os procedimentos de se trabalhar a adoração infantil. Por exemplo, quando vai um professor fazer adoração infantil, eu já vi em algumas igrejas o professor focar apenas na criança, certo? Gente, quando você vai fazer a adoração infantil, a gente precisa ter bem claro em nossa mente que é uma parte do culto divino. Eu não estou fazendo ali uma classe da escola sabatina onde eu vou trabalhar só com as crianças, não. Vocês têm que aprender a focar na criança, mas não deixar a igreja solta, porque você está ali ensinando algo para as crianças, mas também tem uma aprendizagem para os adultos. Então, a gente não pode focar demais, fazer um grupinho, sentar ali no chão, apenas na altura da criança. Às vezes eu percebo que a igreja nem consegue enxergar quem está passando a adoração infantil. E aí a igreja fica dispersa, é como se fosse um intervalo na hora do culto divino. Que a igreja agora fica dispersa, a igreja começa a conversar. Então, assim, é um momento que você tem que ter esse cuidado de não focar apenas nas crianças. Claro que o nosso objetivo maior é levar um aprendizado para as crianças, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, a gente chega assim, feliz sábado, crianças. Só tem as crianças na igreja, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, quando o pastor ele vai fazer a adoração infantil, ele fala assim, quer dizer, eu pelo menos não vejo, pelo menos não é comum eu ver isso. O pastor, ele chega lá e fala assim, feliz sábado, igreja. A igreja, feliz sábado. Aí o pastor vai e fala assim, eu nunca vi. Vocês não tomaram café hoje não, irmãos? Certo? Gente, não façam isso, gente. Chega e fala assim, vocês não tomaram café hoje não, crianças? Feliz sábado. Aí as crianças começam agora, feliz sábado. Começa a gritar, causar irreverência na igreja, né? Então, assim, são alguns que a gente precisa. E o módulo 2 ele vem falando sobre este momento da infantil. Gente, Tia Ju. Para mim aqui ficou cortando, gente. Eu acho que foi a net dela, viu?
Foi, também tô achando, Lu. Tava tão maravilhoso. Peraí, vamos ver se ela volta. Voltou. Gente, eu Jô, tá maravilhosa a sua aula. Só falta você voltar, minha linda. Tá travando. aí de Oi? vamos lá, tá? Eu já tô quase. Jô? Para mim ainda tá cortando. Para mim também. Para mim também está cortando. Jô? Amiga? Gente, eu voltei. Vocês... Voltou agora! Ô, gente, desculpa. Minha internet aqui caiu um pouquinho, mas já voltei. Eu vou tentar concluir o mais rápido possível por causa do horário, tá? Que tá ficando tarde. A parte de teatro é pequenininha, não demora, tá bom? Então, vamos ter só um pouquinho mais de paciência, tá? Hoje é o primeiro dia e acabou ficando mais longo mesmo, porque o Contadores de História são 3 módulos, tá bom? Mas vamos prosseguir. Então, gente, nós estávamos conversando sobre o que é a adoração infantil. Então, a adoração infantil é um momento especial do culto, no qual as crianças têm uma participação especial e recebem o adequado alimento espiritual, né? Na linguagem delas, de uma forma compreensível para a idade delas, tá bom? Então, por que é importante? Gente, a adoração infantil, ela dá à criança um senso de inclusão no programa durante o culto. Ela se sente parte desse momento do culto, esse momento importante. Eu lembro que quando eu era criança, que eu ia para a igreja, gente, eu não via a hora de acabar o culto, porque simplesmente não tinha nada para mim. E eu ficava ali agoniada, achando aquilo assim uma coisa maçante, estressante. Eu começava, porque normalmente o culto ele é longo, a gente começa a não entender o que está sendo dito e a gente fica sem fazer nada. A realidade é essa, né? A criança, eu me colocando como criança. Então a criança, ela fica ali sem realmente ter o que fazer, né? Alguns pais ainda têm aquele senso de ter o cuidado, de levar a sacolinha do culto, né? A gente precisa ensinar isso para os nossos pais, que a criança tem que ter a sacolinha do sábado, essa sacolinha vai ser usada no momento do culto, acabou o momento da adoração infantil, ela já faz a atividade que é proposta para a adoração infantil, então ela vai ter algo para preencher aquele tempo que certamente não é tão interessante para ela. Mas ao ela estar ali desenhando, ao ela estar ali pintando, né, de preferência que seja algo bíblico, por exemplo, se o pastor está ali contando a história de Davi, trazendo uma reflexão sobre a história de Davi, vamos orientar os pais para que eles comecem ali a trazer para a criança desenhos da história de Davi, né, sobre aquela reflexão, o desenho com a sua criança, brinque de copiar as palavras que o pastor está falando. Se o pastor, bora filho, copiar aqui a palavra que o pastor falou. Qual foi? Ah, Davi, leão. No final, vamos ver quem conseguiu escrever mais palavras. Isso vai fazer com que a criança, ela, além de ter adoração infantil, ela também se envolva no culto de maneira que ela consiga
nem que for um pouco ali, ter uma aprendizagem daquele culto que está sendo proporcionado aos adultos. Então, também valoriza, reconhece e aprecia a participação da criança naquele momento de adoração. Ajuda a criança a crescer com a ideia de que prestar um culto é uma experiência agradável. Então, às vezes, as crianças, elas não têm essa experiência agradável porque elas não têm esses momentos que são dedicados a elas, né? E esse momento precisa ser um momento bem preparado, não é de qualquer jeito, viu, gente? É bem preparado. Pode ser ali uma história, pode ser uma apresentação de um bebê, pode ser ali um momento musical, certo? Desde que você coloca os meninos lá, coloca a música da adoração infantil, as crianças vão, sentam lá naquele lugar que está reservado para elas, e elas entendam que aquele momento é especial para o momento delas. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Já falei aqui, né? Quem vai coordenar a adoração infantil? É o coordenador da igreja local, é o diretor, certo? Pode ser, o diretor pode escolher um professor que seja responsável para estar fazendo esse momento de coordenar, de fazer aquela escala, certo? Que momento ocorre? Nós já falamos, durante o culto, certo? Quanto tempo deve durar esse momento? De 5 a 7 minutos, gente. Mas não vamos usar os 7 minutos todo, porque 1 minuto é para a criança chegar lá na frente, mais 1 minuto é para a criança sair. Então, você precisa estar bem preparado para encaixar a sua história dentro desses 5 minutos. Então, como é que você vai usar esse momento? Você vai contar uma história real, nada de conto, nada de lenda, certo? Você vai usar uma história real que traga uma reflexão real para essa criança. Você vai contar uma história bíblica. Você pode contar um testemunho, né? Já até falei, a dedicação de um bebê, a apresentação musical infantil, certo? Aí tem a imagem mostrando que você pode usar ilustrações para contar essa história, pode ter um tapetinho lá na frente especial, um cantinho já da adoração infantil, com a malinha arrumadinha, com tudo dentro, e aí na hora já está lá pronto, você só faz utilizar esse material, certo? Aqui eu já falei, né? Nós já conhecemos a sacola da adoração infantil que tem na igreja. Aqui nós já falamos também. Jô, Já falamos aqui das posso fazer uma palavras. pergunta? Oi. Então, olha só, gente, todos podem ser, certo? Um contador de história, desde que você esteja bem preparado. Agora eu vou pedir à tia Tata, né, tia Tata? Ela vai fazer agora o momento do módulo 3. É bem pequenininho, vamos aguardar só mais um pouquinho. Ô, Jô, Raulinda quer falar, eu acho, a né? Letícia está perguntando alguma coisa aí, uma professora. É a Tá, é porque Letícia? eu não estou ouvindo direito. Pode perguntar. Eu achei queria que era saber, Raul. assim, É a Letícia. a adoração infantil, ela pode ser qualquer história, assim, da Bíblia, ou tem que ser a história mesmo do livreto da adoração infantil? Pronto. O ideal é que seja a história do livreto da adoração infantil. Por quê? Porque ela já tem uma sequência, né, de histórias, como, por exemplo, foi trabalhada em um determinado período as histórias de Ellen White, né? Então, ela já tem uma sequência. Mas isso não precisa ser engessado, certo? Por exemplo, se vai ali... Tia Letícia está ali para contar a adoração infantil do sábado. Ela já preparou aquela história do livreto. Mas o palestrante daquele dia, a pessoa que preparou o sermão, já tem alguém para passar essa história. E não é a história do livro, certo? Se for uma história bíblica que se encaixa dentro da nossa filosofia, não tem problema nenhum essa pessoa contar. Então, isso é muito importante, a gente ter o cuidado para não engessar e já deixar isso claro para a equipe, tá? Porque a adoração infantil não precisa ser necessariamente a história do livreto e também não precisa ser necessariamente aquela pessoa que foi escolhida, porque se tiver uma visita que está ali preparada, que é alguém novo, que está trazendo uma história para aquelas crianças, a gente precisa ter essa flexibilidade de permitir que a pessoa passe essa história, até porque, gente, a pessoa é um convidado, né?
Então, a gente precisa ter essa questão de fazer esse acolhimento dos nossos convidados. Então, tia Letícia, não precisa ser necessariamente a história do livreto, pode ser uma história bíblica, desde que seja algo que esteja dentro de nossa filosofia e que não seja irreal, né? Não seja um conto, não seja uma lenda, não seja algo do tipo, tá bom? Então vamos lá, né, Tia Jô? Última Vamos. parte, módulo 3. Se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pode perguntar aí no chat, então pode levantar sua mãozinha que a gente está aqui. No que a gente puder, a gente vai tirando as dúvidas. Minha amiga Raulinda, já é a segunda vez que você está me vindo falar sobre isso, né, amiga? Porque sábado eu dei essa mesma palestra eu dei para a turma de liderança de aventureiros, né? De arte de contar histórias cristãs. E hoje eu dividi com a tia Jô esse momento tão especial. E eu quero abrir o módulo 3 falando um pouquinho da minha experiência, que eu contei, Raulinda já viu minha experiência. Então, eu vou contar para vocês. Lu tá aí, a gente fez um vídeo dos 25 anos do Ministério da Criança. E aí vocês viram um pouco da história da minha mãe. Minha mãe, antes mesmo do Ministério ser oficializado, minha mãe já era do Ministério da Criança. E aí, quando eu tive a Clarinha, minha mãe falou assim, filha, você precisa ir para o Ministério da Criança. E eu falava assim, eu não, mãe, eu não quero ir para o Ministério da Criança, porque eu não sei contar história. Eu gosto de ficar aqui na igreja, lendo a lição, né, assistindo a lição com meu marido. E minha mãe falou assim, filha, não tem ninguém para cuidar da Clarinha, então é você que vai. E aí eu fui, gente. Peguei uma turma de hall do berço e jardim, tudo misturado. Gente, eu tremia tanto que vocês não têm noção. E a minha mãe falava assim, filha, você não vai com manual. Você estuda bastante a lição, não leve o manual para você contar a história. E aí, gente, eu fui, peguei na fé e fui. Teve um dia, gente, que eu tremia tanto para contar a história que eu falava, meu Deus, eu vou sair daqui porque eu não estou aguentando. Porque você tinha que contar a história para o pai e tinha que contar a história para o filho. Vamos combinar. Minha filha hoje já tem 14 anos e tem 14 anos que eu estou nesse ministério lindo. Então, a gente só aprende a fazer fazendo. A gente aprende a contar histórias contando histórias, né? Tia Jo, coloque naquele slidezinho roxo, lilás, que ali tem dicas importantíssimas, maravilhosas. Volta aí um pouquinho, só para eu falar com elas, rapidinho. Que ali, gente, é o que eu faço ainda hoje. Eu tenho 14 anos contando histórias, mas sempre eu faço isso. Olhem, escolham histórias que tocam o coração. Conheça o auditório, qual o público que você vai aplicar essa história, para quem que você vai contar, que recursos você vai utilizar para contar essa história. Outra coisa, pesquise, estude. Não vá lá só sabendo os pontos principais da história. Aprenda a fundo o que a história tem a contar, porque se alguma criança perguntar alguma coisa em relação à história que você está contando, você vai ter respaldo para responder. Isso aqui, gente, eu faço sempre. Esse ano eu estou num desafio do Sou Mais, e aí eu faço isso sempre. Eu faço anotações, eu treino, eu falo na frente do espelho, porque falar para a galera teen é bem complicado para essas novas gerações. Então, eu fico treinando, gente. Não tem jeito. A gente vai ter que sempre estudar, se esmerar para ser um bom contador de histórias, né? Vamos lá para o módulo 3, rapidinho. Tem um texto de Ellen White que a gente vai ler agora, gente, que é fantástico. E é um texto maravilhoso. Leia com a gente. Passa aí, tia Jo. Você quer que eu passe? Só um minutinho, bebê, que tá travando, que eu não tô conseguindo. Espera aí que eu passo. Espera aí, que o meu já tá aberto aqui, ó. Ah, pronto. Vamos embora. Olha o texto qual é. Vamos ler juntas ou juntos? A salvação de nossos alunos é a mais alta tarefa confiada ao professor temente a Deus. Ele é obreiro de Cristo e seus esforços especiais e determinados devem ser salvar almas da perdição e levá-los a Jesus Cristo. Deus requererá isso das mãos dos professores. Gente, é profundo demais esse texto, gente. Deus vai cobrar de mim e de você a salvação dos nossos pequenos. Deus vai perguntar pelos nossos filhos, que ele nos confiou, mas ele também vai perguntar pelos alunos da escola sabatina, dos alunos que nós somos responsáveis por contar histórias bíblicas e apresentar Jesus. Está lá sobre Conselho sobre Escola Sabatina, página 118, 80. Os professores que não estudam
tornam-se incompetentes para o cargo. Quer ser incompetente aí no seu ministério? Não estude, não procure, né? Não pesquise. A gente precisa fazer isso sempre, principalmente para ser um bom contador de histórias, tá? Vamos lá, próximo ponto. Gente, a gente tem resultados positivos, porém, existem resultados negativos para uma história mal preparada. Infelizmente, tá? Olha a cara desse professor, gente. Observem aí a cara de decepção. E a cara dos alunos, tipo assim, meu Deus, que horas que essa história vai acabar? Misericórdia, acaba logo. Você já ouviu alguma história que você ficou aí pedindo para acabar logo? Pois então, os professores que não se preparam, que não estudam, né? Estão fadados a ter o quê? Histórias mal preparadas, com resultados inesperados, infelizmente. Então, a gente precisa se preparar para ser um bom contador de histórias. Jesus é o consumador da fé. O professor deve, de forma atrativa, anunciar a salvação. Gente, a alegria da salvação é algo maravilhoso. Como é que eu vou chegar para contar uma história daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, com tristeza, né? Sem ânimo, sem empolgação? Então, é você que tem que vender a salvação para aquelas crianças. E de forma atrativa, é você que vai apresentar Jesus. Às vezes, as crianças não conhecem a Deus, não veem a Deus, mas ele vem o professor, né? E a gente precisa orar para que as nossas crianças vejam Jesus através da nossa vida, através do nosso viver, né? Contar histórias, como já foi dito, permite conquistas nos planos psicológicos, pedagógicos, histórico, social, cultural, estético, moral e espiritual. Olhem só, se você pensa que contar história é só você tirar uma liçãozinha ali para a criança, não é, tá? É muito mais do que isso. Vai muito mais, vai além dos planos psicológicos, pedagógicos, histórico, social, cultural, estético e moral. E no nosso caso, o que é mais importante é o crescimento espiritual dessas novas gerações, né? E aqui tem 2 textinhos da Bíblia que diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tem um texto que eu coloquei na minha palestra, que eu queria muito ler com vocês, que é quase igual a essa, né? Eu tirei desse módulo, mas eu finalizei com um outro texto que eu queria deixar para vocês aqui. Esse texto também está lá na Bíblia, e ele diz da seguinte maneira, olhem só. Nem todo mundo nasce com a habilidade de prender a atenção dos pequenos e ser um bom contador de histórias. Mas, em Tiago 1,5, esse texto é fantástico. Diz assim, olhem só. Se algum de vós tem falta de quê? De sabedoria. Se você não sabe contar história, se você não sabe prender a atenção dos pequenos, se você acha, Senhor, eu sou tão pequeno, meu Deus, eu não consigo. Sabe o que ele diz, o conselho que a Bíblia diz? Peça a Deus. Ó, ajoelha, minha irmã, peça a Jesus, que a todos dá. A todos, não é só alguns, não. A Bíblia diz que a todos ele dá liberalmente. Para a gente ser um bom contador de histórias, a gente precisa aprender com o mestre dos mestres, que foi Jesus. Jesus foi o melhor contador de histórias, e lá no céu eu já falei para ele, Senhor, quero cuidar de menino no céu, quero cuidar de criança, deixa um lugarzinho para mim lá, para ajudar os anjos a cuidar das crianças. E eu quero ouvir lindas histórias de Jesus, porque ele é o mestre maior que contou lindíssimas histórias e que a gente hoje precisa repassar para as novas gerações, né? Que Papai do Céu nos abençoe, que a gente continue nesse lindo ministério, sendo instrumentos de Deus para salvar essas crianças e apresentar Jesus através das histórias da Bíblia, porque esse é o nosso principal objetivo, que é salvação. Se a gente não tiver em mente esse sentido, não tem porquê o nosso ministério existir. Que a gente sempre reflita, sempre faça uma história com preparo, com oração, com pesquisa, com bons recursos para realmente alcançar o coração das nossas crianças. Que Deus nos abençoe. Era só isso aqui do módulo 3. Tia Tata, só que não acaba aí não, né? Ai, meu Deus! Veio aqui,
Nós fizemos o treinamento para vocês e agora vem as atividades. Olha que legal! Não seríamos boas professoras se não passássemos as Atividade. atividades, não é? Tarefinha Verdade. de casa, né? Gente, Obrigada, olha só. Jo. As atividades, eu vou fazer a foto, certo? Da folha, da atividade de cada módulo. Nós hoje ensinamos para vocês, fizemos a palestra de 3 módulos, que é o Contadores de História, módulo 1, 2 e 3, tá? E aí vai ter a atividade. Aí perguntaram aqui, acho que foi Vanessa, como comprovar o cumprimento desses requisitos, certo? Então, vocês vão cumprir esses requisitos, vão tirar foto, certo? Do que vocês estão fazendo. Essa palestra que a gente fez para vocês, vocês precisam estudar para passarem para as suas diretoras e suas diretoras para as professoras e tem que tirar foto. Você precisa ter um portfólio bonitinho, arrumadinho, decoradozinho, certo? Com a capinha, a primeira folha, treinamento, curso de treinamento de líderes MC, certo? E aí vocês precisam colocar ali foto da sua atividade, e embaixo uma frasezinha dizendo, né, qual é o requisito que você está cumprindo, e ali nesse portfólio você vai arquivar tudo, certo? Quem não tem o cartão de líder em PDF, que a tia Veraneia falou aqui no começo, Lu já colocou lá no grupo de distrital algumas vezes, esse cartão de requisito, não foi, Lu? Se eu não estou enganada, a Lu botou. A gente pode pedir Lu para colocar novamente. Fiquem atentas para que vocês baixem esse cartão, tá bom? Minhas meninas que estão aqui, não se preocupem, eu mando para vocês aí. Tia Tata também manda, Veraneia manda, a gente manda lá no particular, mas fiquem atentas, tá? Baixem, façam a impressão em casa desse cartão. E aí vamos começar a cumprir esses requisitos e catalogar nessa pasta do portfólio, tá bom? Então, nós vamos colocar a atividade lá que vocês devem fazer. Fiquem atentas e já comecem a cumprir, tá? Estamos aqui para assinar, para olhar direitinho, tá bom? Para vocês poderem participarem da investidura. Na próxima reunião, nós vamos trazer as imagens da roupa, tá? Tudo direitinho, como é que funciona, qual é a cor, tudo bonitinho para vocês já irem visualizando, tá bom? Mas eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver nós usando essas roupas. A saia azul com a blusa branca, a Lu já falou aqui no começo, tá bom? Alguém mais perguntou aqui sobre se vai gravar, tá? Toda reunião ficará gravada, todas as segundas. Nós sabemos que nem todo mundo pode estar presente, porque tem aula ou tem outros compromissos, mas estão participando, então vão poder assistir essa aula depois pelo YouTube, tá bom? Deixa eu ver se teve mais perguntas aqui. O YouTube é o canal, por enquanto, Jordelina Freitas, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pronto, teve alguém que colocou aqui, entrei já atrasada. Quais foram os requisitos? O requisito de hoje foi esse, do módulo dos contadores de história. Semana que vem vamos prosseguir com o livro Nos Passos do Mestre, capítulo 5, que pede no nível 1. Combinado? Tem mais alguma coisa, meninas, para falar? Não, Jô, só lembrando e agradecendo você e Thaís por esse momento importante, e lembrando que dos requisitos nível 1, o item 2, que foi exatamente esse curso de contadores de história, nós já estamos cumprindo com vocês vão estar fazendo o relatório que o Jô falou, e o item, semana que vem, vamos estar cumprindo o requisito 6. Aí os demais requisitos, vocês têm que já correr atrás. Jô vai bater foto para vocês correrem atrás, para vocês irem avançando, tá bom? Então, o que depende da gente é isso. Agora, apresentar o fichamento da aula de liderança da ULB, a gente vai estar mandando vídeo para vocês estarem acompanhando e também fazer o fichamento dessa aula. Ô Thaís, Oi. a gente quer dizer para vocês, assim como a gente fez com o MA, quem comparecer 100% sem nenhuma falta, as aulas, já começou hoje, quem comparecer 100% sem nenhuma falta,
vai concorrer a um lenço. A gente vai estar sorteando 5 lenços. 5 lenços para esse grupo. Que coisa Então, boa. quem não faltar, não pode faltar. Se faltar uma vez, perde aí. Então, por isso que vocês têm que fazer a chamada direitinho para poder fazer esse sorteio aí lá no final, na última aula. 5 lenços, tá bom? Beleza. Ok. Obrigada, Lu. Pronto. Queremos- Outra etapa. Faz Oi, o meu seguinte, amor. meu amor. Abre a parte de participantes aí, antes da gente encerrar. Faz o print para a gente poder eu ir já fiz o salvando o print. nome de quem está presente. Viu? Eu já Pra fiz gente o fazer a print aqui, chamada. viu, Jô? Faz o Eu print já dos fiz o participantes print já. presentes. Tia Veranessa já fez de todos os participantes? Sim, sim, sim. Ah, então ótimo. Perfeito. Então ótimo. Perfeito. Então Aí eu vou pronto. mandar para vocês, para a gente fazer o controlezinho por localidade, tá? Ok. Gente, a gente só tem a agradecer a vocês que tiraram esse tempinho todo especial para estar conosco. Essa é a primeira de muitas reuniões às segundas-feiras